Olá, vamos retomar a nossa conversa sobre memória. A fala, como eu havia dito, é um modo de escrita e, portanto, um trabalho de luto. A fala, ela vai comemorar a ausência de um objeto que a gente supõe que teria tido nos primórdios da nossa Constituição. Mas, na verdade, esse objeto ele não há. O que há é um buraco, tanto que não se pode falar de origem propriamente dita, né? Então, na verdade, o que há na suposta origem, né, é essa separação entre palavra e coisa, né? Não há como se fazer corresponder um objeto que tivesse presidido o nascimento do sujeito. É uma conjuntura, né, que dá sustentação à constituição subjetiva. A gente pode entender isso a partir do exemplo que Freud dá na carta 70, quando ele vai tratar da sua, entre aspas, autoanálise. E ele vai falar de uma lembrança infantil, uma lembrança com uma velha babá. Vários elementos da relação dele com essa babá que, de certo modo, nos fazem pensar que ela, através dos cuidados que ela dispensava a Freud, deu-se ali um primeiro despertar da sexualidade. Mais tarde ele vai falar que a sexualidade é infantil porque todas essas sensações que se passam corporalmente falando se dão muito precocemente no bebê, nesses cuidados do outro com o bebê. Claro que nada ali é intencional, mas a criança sofre essas manipulações corporais e isso, de certo modo, excita a criança. Excita não do ponto de vista erótico, como quando a gente se refere a um adulto, mas essas excitações corporais não passam despercebidas para a criança. E um outro fragmento da infância, né, que ele vai falar é do nascimento de um irmãozinho mais novo e os seus sentimentos para com esse irmão. Todas essas lembranças que Freud, ao longo da sua escrita científica, da elaboração da sua obra, vão, de algum modo, permitindo a ele constituir todo o campo do inconsciente, todo o campo da psicanálise. Ele comenta suas lembranças das brincadeiras infantis com um sobrinho que era um pouquinho mais velho que ele e a irmã desse, né? Contra a qual os dois garotos cometiam aquelas perversidades comuns entre as crianças, exatamente porque não tem censura ainda ali, né? Freud diz que as marcas deixadas pela experiência com o seu irmão, que eu havia citado há pouco, e com esse primo, vão determinar o que ele chamou depois do aparecimento da sua neurose, bem como as suas relações de amizade. Quer dizer, o retorno desses sentimentos provocados na infância retornaram depois na sua neurose. Ainda no projeto para uma psicologia científica, Freud vai oferecer uma explicação interessante para a interpretação que ele vai dar a esse conceito do a posteriori, o só depois, das lembranças despertadas na vida adulta por algum fato que aconteça que traz de volta os elementos da infância e que sustenta aquilo que se estabelece na relação analítica, qualquer relação analítica, dentro do que nós chamamos de transferência analítica. Na verdade, essas lembranças infantis, cujos traços ficaram sem possibilidade de leitura, sem possibilidade de uma interpretação, portanto, sem lugar,
elas ficam guardadas, se a gente quiser, no inconsciente e retornam provocadas por alguma situação da atualidade do sujeito, e uma dessas situações é a própria situação da análise. A análise, na medida em que o sujeito vai falando, ele vai articulando, e essas cadeias de pensamentos que estavam recalcadas retornam para o sujeito. Isso nos faz pensar que, e essa é uma afirmação não só de Freud, mas de alguns filósofos, eu vou citar um aqui, Bergson, que é pela memória que o psíquico se constitui. Para Bergson, a ciência não tem efetivamente como pensar a memória. A ciência consegue pensar quantidades, ela consegue pensar extensão, assim como essa extensão se dá pela via de uma materialidade. Mas ela não pensa o inconsciente, não trabalha com a dimensão temporal própria que a análise trabalha. Para Bergson, o tempo é subjetividade, não como uma cronologia, mas como uma duração, o que ele vai chamar de qualidade. Duração não é uma coletânea sucessiva de instantes, mas, como eu posso dizer, um prolongamento do passado que faz uma irrupção no presente, constituindo um futuro. O passado é ele mesmo integralmente desperto no presente. Ele é, portanto, inteiramente novo. Uma diferença importante para a gente colocar entre Bergson, que é um autor que trabalha muito a questão da memória, e Freud, coloca-se entre essas duas palavras, memória e matéria. Quer dizer, o órgão cerebral e a ocupação desse órgão pela memória, pela lembrança. No projeto, nós vamos encontrar uma das mais importantes contribuições de Freud. Quando ele vai falar de processo primário, que ele vai dizer que é pura descarga, e o processo secundário, que é da percepção à inteligência. Ele vai chamar isso de energia ligada. O sonho, ele pertence ao processo primário. A vigília, a atenção, raciocínio e linguagem pertencem ao processo secundário. É importante dizer isso porque Freud, num dado momento, ele vai abandonar todo esse estudo neurológico, científico. Na verdade, ele vai recolher a ideia do processo primário e do processo secundário para falar da estruturação psíquica, da constituição, da ocupação do corpo pelo inconsciente, porque o inconsciente não está no cérebro, o inconsciente ele toma o corpo do sujeito a partir desse corpo de palavras que vai delinear o sujeito. Vai constituir primeiro a partir da identificação egóica, a história do sujeito se tomar na imagem que aquele que dele se ocupa lhe devolve, uma imagem de uma completude, e ele ali experimentando o seu desamparo e experimentando a sua descoordenação e a sua falta de palavras, ele se antecipa nessa imagem que o outro lhe oferece e depois ele apreende, a partir dessa experiência com o outro, o seu lugar, subjetivamente falando. Na biografia, eu vou citar uma passagem que eu acho que é importante, da biografia definitiva de Freud, feita pelo Peter Gay, uma biografia que saiu em 2015. Eu vou citar duas passagens da biografia que falam um pouco sobre essa mudança de posição de Freud. Ele diz assim: destruí todas as minhas anotações dos últimos 14 anos
além de cartas, excertos científicos e manuscritos de minhas obras. Entre as cartas foram poupadas apenas as familiares. Aí ele diz que os biógrafos penem e labutem, não vamos facilitar demais para eles. Essas citações permitem a nós uma orientação no trabalho a construir sobre memória e biografia, porque eu penso que a experiência analítica produz para cada sujeito a escrita da sua biografia, uma biografia psicanalizada. E, portanto, uma biografia científica, porque ele vai tratar aquilo que ele experimentou com sofrimento pelo viés das palavras. E esse tratamento pelas palavras permite a ele uma mudança de posição. Não se tornar um não neurótico, mas ele reduzir ao máximo possível a sua neurose. E esse encontro de todo e qualquer sujeito com a experiência analítica permite sim a ele dar uma outra dimensão para a sua experiência humana. Até a próxima.